seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do nosso Meeting Office, 7ª temporada, no 10º ano de aniversário do Office Connection. Eu sou o Gumar Carvalho, estou falando aqui do WorkLab da Cavalete, que é a nossa patrocinadora. Ao meu lado está Luiz Onaga. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem. Ótimo. E o Marcelo, da Solvitec Engenharia e Construções. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês aqui, né? Nesse importante canal hoje, né, com o nosso segmento, né, a gente ter condições de levar um pouco da nossa história para os seus espectadores. Tá. E por falar na nossa história, qual é a sua história? Olha, E quem é o Marcelo? é uma história já um pouco longa. Agora em maio a Solvitec estará completando 35 anos de mercado. Já nesse segmento corporativo, comercial e industrial, né? Temos um foco geral, mas muito mais no corporativo. Mas isso começa mais atrás, né? Não só há 35 anos atrás, né? Começa no começo da minha história, na verdade. Né? Eu comecei na área de engenharia ainda cursando a faculdade, onde eu fui trabalhar numa empresa de projetos, uma empresa multinacional, que só fazia projetos, que era uma empresa da Philips, que era a Intarco. Né? Intarco. Que era uma empresa mundial e aqui no Brasil ela atendia toda a América Latina. Primeiro para os projetos da Philips e depois para todo o mercado. Né? E lá eu comecei na área administrativa, em custos de projetos, aí depois eu migrei para a área técnica, e fui trabalhar na área civil de cálculo estrutural, projetos de cálculo estrutural, onde você tem uma grande bagagem em como se deve ser feitas as coisas. Sediado na 9 de julho, não, né? Não, estávamos aqui na Padre Antônio, e depois mudamos para Berrini. Tá. Ficamos muitos anos na Berrini. Aí eu fiquei lá até vários anos, aí depois eu tive uma passagem na área financeira, no grande banco, no Itaú, na área de patrimônio, onde eu respondia pela análise de novos empreendimentos, estudo econômicos, financeiros, técnicos, né? Também dei uma boa visão de mercado no geral. Aí depois eu migrei para uma área industrial, eu fui responsável por uma área de manutenção industrial de uma grande indústria de tecnologia, que era a Control na época. Né? Control foi uma das pioneiras em radiocomunicação no país e depois em comunicação por satélite. Né? E eu fui cuidar de toda a área de manutenção. Então não cuidava só dos parques industriais, também implantamos novas indústrias. Né? Isso também nos deu uma grande bagagem. Né? E a área de manutenção nos dá uma grande visão que na engenharia nós temos que procurar sempre fazer o melhor e mais bem feito possível. Porque se não fizer, o custo da manutenção depois é muito pior. Né? Então esses conceitos já foram ficando enraizados na nossa cultura. Já teve que arrumar muita obra de engenheiro, né? Pois é, exatamente. Porque o que vem depois que é o problema, né? Correção, né? Correção que é o problema. Então trabalhava na manutenção, que a gente trabalha com preventiva, preditivas e tal, sempre visando isso. Né? E dentro dessa estrutura, nós executávamos todas as atividades. Civil, elétrica, mecânica, marcenaria, serralheria, hidráulica, ar-condicionado, todas as atividades executávamos internamente dentro da empresa, com equipes próprias. Né? Ficamos muitos anos nessa atividade, até que um momento a empresa fez uma fusão com uma outra grande empresa de mercado, que era a Villares, né? E criaram a Villares Control. E nessa época começou no país a iniciar uma cultura de terceirização dos trabalhos. Como o nosso trabalho não era produtivo, era indireto, né? Exatamente. Chegou um momento que um dos donos da empresa me chamou e falou: olha, te interessa você ser terceirizado, criar a sua empresa? Né? Pô, bacana, acho que é um grande desafio. Né? E assim eu assumi a coisa e toda a estrutura que eu tinha dentro da empresa eu levei. Foi aí que saiu a Solvitec Engenharia. Né? E uma das coisas aí que a gente não dorme bem com a engenharia, um dia à noite fala, pô, criar uma empresa, e daí, né? Como é que eu vou chamar essa empresa? O que nós precisamos fazer? Dar soluções para as coisas. Né? Aí que veio o Solve. Né?
E aí juntei com o técnico, né? Solvetec. Solvetec, muito bem. E aí surgiu a Solvetec Engenharia. Uhum. No começo começamos a trabalhar só para essa indústria, né? Depois, obviamente, ganhamos mercado, fomos ganhando mercado, nos influímos no mercado. Uhum. E o que é importante disso? Que a gente trouxe uma cultura, né, de muito comprometimento, primeiro, com o cliente, com o trabalho, né, e sempre procurar fazer isso, o que é mais seguro, o que é melhor, o que vai dar menos manutenção. Né. Aí tem um mote que eu digo, né, que a gente fazer uma obra com segurança é uma obrigação nossa. Claro. Agora, fazer uma obra segura não é todo mundo que se preocupa. Sem dúvida. É mais do que um jogo de palavras, né? Porque uma obra segura, ela vai durar para o resto da vida, se assim o cliente o quiser. Né? Então a gente trouxe muito essa cultura, e por ter mão de obra própria, nós conseguimos enraizar na mente de cada funcionário esse comprometimento, né? Esse compromisso de fazer sempre o melhor, né? E saber por que está fazendo, não simplesmente executar. Né? Hoje vocês estão com quantos funcionários? Hoje nós temos, de direto e indireto, mais de 100. Tá. Não somos aí uma grande consultora, mas uma consultora média. Não, né? Mas fazemos grandes obras. Né? Mas mantém todas essas áreas dentro? Não, hoje não, hoje vai mudando. Né? Hoje nós temos mão de obra própria em civil, em elétrica, né? Hidráulica, pintura, né? Porque são coisas muito recorrentes. Né? Tá. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos não só com o turnkey, mas também com gerenciadoras, né? Em trabalhos terceirizados. Né? Então, se a gente faz uma obra, que a gente participa só, por exemplo, de uma parte da obra, a gente vê as dificuldades que há. Então, você faz toda uma obra, e no final requer um monte de ajuste para que essa obra seja entregue. Se você chama uma empresa só para fazer um pedaço da obra, ela faz aquilo e vai embora. Sim, né? Claro. No nosso caso, não, nós temos essa vantagem. Olha, no final, você surgiu aqui, deu problema ali, você tem uma equipe própria de pintura que você olha para resolver aqueles pontos, né? Para poder entregar uma obra mais impecável. Né? Então, essa eu acho que é a grande vantagem. E como é que está achar mão de obra hoje? Muito complicado. Acho que nós estamos nas piores fases que a gente já atravessou em todo esse período. Né? É justamente com a mão de obra. Hoje em dia, a pessoa não quer mais trabalhar com obra. Né? Com o advento aí de aplicativos. A molecada vai querer tudo que é o digital, por exemplo. Exatamente. Em tese, né? Então, hoje as pessoas resolvem trabalhar nesse tipo de atividade, de certa forma um pouco mais tranquilo, né? Do que migrar para uma engenharia, fazer uma obra e tal. Então, hoje a nossa grande preocupação é isso, é achar pessoas, até pessoas com menos experiência, e treiná-las, né? Tá. E tentar mantê-las. Tentar reter, né? Tentar reter. Né? Hoje o grande problema é a retenção. A faixa etária deve ser alta em alguns serviços que você tem, né? Hoje em dia nós temos pessoas muito antigas de empresa. Né? Nós já tivemos pessoas que começaram e se aposentaram conosco. Sim. Em todo esse período. Então, hoje a gente conseguiu manter uma equipe básica, né, que são pessoas que, confiança, coordenadores, né, que são quem toca o dia a dia, que já vem de longa data. Então, já conseguiram ter essa cultura enraizada, né, e à medida que vai entrando pessoas novas, a gente vai tentando transmitir a eles essa mesma cultura. Né. Esse é o grande desafio. Por isso que se você tem uma equipe mais unida, mais coesa, né? E você vai conseguindo isso. Esse é o grande desafio do crescimento, né? Claro. Sem dúvida. Esse é o grande desafio. Você prospecta o cliente direto, não atende através de arquiteto, muito pouco. As duas coisas. As duas coisas. Também através do arquiteto. Nesses anos todos de existência, nosso grande diferencial que foi esse compromisso, fora o trinômio normal, né? Que é preço, prazo e qualidade, né? Que isso é uma obrigação de todos ter. Claro. Né? Nós temos mais esse modo de comprometimento e envolvimento com cada projeto de forma muito intensa. Né? Como eu digo, cada projeto para a gente é um projeto da nossa vida. Claro. Então, nós estamos ali realizando um sonho, cabe a nós materializar aquilo. Né? Então, para nós é muito importante. E devido a esse comprometimento, a gente conseguiu, nesses anos todos, ser reconhecido pelo nosso trabalho. Uma recorrência também. E ter recorrência do trabalho. Né? Então, lógico, não é toda hora que alguém faz uma obra, mas quando faz, nos lembra do nosso trabalho. Confia, né? Isso também com empresas, arquitetos, gerenciadoras. Através dos intermediários também. Que a gente acaba fazendo parte da equipe
que eles contratam, né? E tem totalmente recorrência também em função do nosso trabalho, descomprometimento. Né? E no mercado a gente sabe que isso é importante, porque é muito pulverizado o mercado, são N empresas. Né? Às vezes é muito desleal em função de você comparar uma construtora com um empreiteiro de menor porte. Os encargos tributários são totalmente diferentes. Né? Então tem cliente que sabe dar valor a isso, tem outros que o mais importante é o preço. Né? Tem um budget para executar aquilo e corre atrás daquilo. Mas assim, o menor preço sempre tem um custo, né? Sim. Sim. Sempre tem um custo. A gente tenta transmitir isso, né? Sempre que a gente tem sucesso. Claro. E 35 anos de corporativo, o que tem esse bichinho de corporativo que infecta e ninguém consegue tirar do corpo? Pois é, né? Tem muito disso que eu falei, pô, é a realização de um sonho. Né? Lógico, em todos os segmentos sempre tem um sonho por trás. Né? Se é no varejo, é o lojista que tem o sonho de ter a sua loja, a sua próxima loja. Né? Os prazos são muito mais restritos. É um sonho que assim, você tem que dormir pouco, né? Exatamente, exatamente. Então todos têm o sonho, mas no corporativo tem o diferencial do projeto. Porque alguém executa para esse cliente um baita projeto lindo, maravilhoso. Né? Então, o que nos cabe? Realizar aquele sonho da forma que está no projeto. Né? Ipsis litteris daquilo que foi concebido. Né? E quando você vê aquilo realizado, realmente é uma grande satisfação. Né? É aquilo para o proprietário, São dois para o sonhos empresário. Que você resolve. Que você atende dois sonhos, né? Exatamente. Do arquiteto e do proprietário, né? Exato. E o nosso de ver aquilo feito de uma forma muito legal, muito precisa. Né? Você tem algum case especial que você possa dar um destaque aí na tua história? Olha, rapaz, como eu costumo dizer, né? Para nós todos são específicos. Todos são cases, né? Nós já fizemos tanta coisa nesses anos todos, né? Talvez pegando, sei lá, um em cada segmento, né? No corporativo, fizemos uma obra de um prédio monousuário de uma multinacional na área farmacêutica, né? Que ele foi retrofitado com o pessoal dentro. Nossa. Todos os andares do prédio retrofitados de cabo a rabo, com eles trabalhando. Caramba. Então é aquele Lego, né? Separa um pedacinho aqui, faz um outro pedacinho e aquilo. Quando você consegue depois terminar isso e falar, pô, que loucura. Faz qualquer Fachada coisa e interno tá boa. Isso foi só interior. Só interior. Né? Mas todo o prédio. Né? E todos funcionando, né? Tudo funcionando. Não parou assim um andar para você trabalhar, nada disso. Né? Então realmente precisa realmente andar na ponta do pé. Numa logística muito bem trabalhada. Né? Isso é uma coisa que a gente procura se esmerar sempre, né? No nosso planejamento, na nossa logística. Né? Ser muito organizado. Tem que ser assim, então não faz acontecer. Não faz. Então tudo isso eu acho que, embora a nossa estrutura não seja enorme e tal, mas graças a Deus a gente tem uma parceria com bons profissionais. O comprometimento ele compensa a quantidade, né? É trabalhar da melhor forma possível para não fazer duas vezes também. Né? Hoje no mercado nós temos os menores índices de retrabalho no mercado, eu posso dizer isso. Porque é normal numa obra corporativa, por exemplo, você entregou a obra porque tem que entregar naquele prazo. Né? Depois tem que voltar lá e você fica mais 2 meses começa uma ali. outra história, né? Mas no nosso caso, graças a Deus, a gente tem um índice muito baixo, então, graças ao nosso pessoal também, né? Essa expertise que a gente tem para isso. Porque eles vão percebendo em cada obra onde geralmente tem um gargalo, tem um problema que pode surgir, então eles já vão escaldados, né? Já sabem onde o bicho vai pegar, né? Tem isso, né? Já sabe. Até sendo capazes até de dar pitaco no projeto, de chamar o arquiteto e falar, se a gente fizer desse outro jeito... Não, isso acontece. Nós tivemos um outro case muito bacana, em face disso que você disse, né? Que foi também um escritório, a nova sede de uma empresa multinacional de material esportivo, 3 andares num prédio, onde eles trouxeram um projeto internacional. Esse projeto foi concebido por uma empresa da Argentina e concebido para a condição deles. Né? Todo o mobiliário e divisórias vinham de lá.
Então já vinham já dimensionados de acordo com o projeto. Então você imagina o grande desafio, você tem que executar um projeto ipsis litteris para que aquilo seja depois, caiba exatamente naquilo que você executou, né? E tivemos que ajudar a tropicalizar esse projeto. Adaptar o a nossa material de outra, condição com outra do nosso linguagem. país, o tipo de material que nós temos. Né? Às vezes você tem só uma imagem daquilo que foi concebido, mas não tem o executivo daquilo. Né? Então nós tivemos uma atuação muito forte. E isso daí não é cobrando, é o comprometimento com o cliente. Para tocar o Eu projeto. falei, olha, eu peguei para fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. Né? Então nos coube fazer toda essa, vamos dizer, essa reengenharia, ou essa engenharia de tropicalização desse projeto. Né? Que eles tinham não só escritório, como showroom local também, né? No prédio. Né? Foi uma obra muito bacana também, muito. Na área hospitalar, você tem alguma na área de saúde? Hospitalar menos. A gente atua muito com gerenciadoras, né? Tá. E a gente faz parte do contexto. Né? Já fizemos obra específica de laboratórios, né? Fizemos Saúde. Total, mas também a gente procura sempre tentar antecificar, porque o nosso comercial ele engloba não só o varejo, mas o hospitalar, o educacional, né? Todas essas outras áreas estão dentro do comercial. Né? Assim, em termos de mão de obra, tudo bem. Você tem uma equipe que está comprometida, extremamente qualificada, mas pode-se pensar assim, ó, bom, para o hospital eu tenho que ter uma mão de obra um pouquinho diferente, porque tem umas nuances ali de segurança, ou não? Higiene. Olha, eu diria a vocês que no nosso caso não. Por quê? Porque tem que ter uma preocupação que já é natural nosso. Tá. Então, toda essa preocupação que a gente tem para um tipo de trabalho, nós fazemos isso para qualquer tipo de trabalho. E vem de encontro também com a legalização de todos esses colaboradores que atuam. Né? Hoje você trabalha com uma multinacional que ela tem necessidades laudos de documentações que para nós não temos tudo isso. Né? Não só em segurança do trabalho, medicina do trabalho, né? Tudo isso, e tudo isso custa, né? Sim. Isso não é de graça. Então, dentro desse segmento, nós podemos trabalhar de forma... Porque a preocupação que você tem de fazer daquela forma é a mesma preocupação que nós temos com outro trabalho, não é diferente disso. Né? Então, não temos essa dificuldade. Então, eu acho que dá perfeitamente de atender em qualquer situação. Como é que você está enxergando esse ano aqui? Com muita preocupação, né? Né? Como sempre. Passamos N crises e tal, né? Mas a cada ano que entra sempre é uma preocupação, porque um ano também é meio atípico, né? Um ano de Cheio de eventos, né? Cheio de eventos, Copa, guerra, tudo isso influencia no mercado. Né? Então nos preocupa porque, embora nós tenhamos um diferencial como equipe própria, mas é uma preocupação porque nós temos que manter essa equipe própria. Pois né? é. Então, hoje em dia, para a maioria das empresas desse segmento, eles não têm equipe própria, então se não tem o trabalho, vai ter o custo quando tiver o trabalho. No nosso caso não, nós temos um custo fixo que nós temos que nos preocupar com isso. Né? E chega um momento, depois de tantos anos, que não é mais só a gente, né? É uma preocupação social. Né? Sem dúvida, é isso que eu estava pensando. Porque de repente você tem mais de 100 famílias aí, que você vai fazer o quê? Da noite no dia não tem mais? Sim. É o comprometimento que o teu funcionário tem, teu colaborador tem, né? E é o que talvez ele esteja esperando, né? Esse comprometimento também, né? Sim, ele está contando com aquilo, né? Isso. E preocupa mesmo, preocupa. Com tanta notícia desgastante, né, para o mercado. Então essa é a nossa grande preocupação, como é que vai ser o mercado, né? Porque nós estamos sempre pensando na próxima obra, porque você tem uma obrigação muito grande a cumprir. Né? Graças a Deus, esses anos todos, uma coisa, como é que a gente conseguiu, dentro desse segmento que é muito complicado, sobreviver esse tempo todo, né? Fora o grande comprometimento e tal, mas o grande comprometimento com a empresa, né? De manter a empresa sempre capitalizada na operação. Claro. Porque se você não faz isso, você vai ter que se alavancar no mercado, aí você faz uma, duas obras, aí você é obrigado a vender a qualquer preço para poder bancar aquilo. Né?
Graças a Deus nós nunca fizemos isso. Falei, olha, esse é o nosso menor preço, porque nossos custos são esse, esse e esse. Né? Então, se a gente consegue atender, ótimo. Então, vamos tentar da próxima vez. Né? Então, esse comprometimento com a empresa tem que haver. Então, a gente, lógico, né? Temos que ter condições de manter dentro de uma crise, manter essa empresa, como foi na pandemia, foi uma época muito difícil. Né? Claro. Mas, graças a Deus, conseguimos, né, manter toda a estrutura, não tivemos nenhuma baixa de mão de obra, de equipe, né? Conseguimos manter toda a equipe nessa época. Na pandemia teve, assim, do olhar do leigo, bom, o escritório está fechado, não tem ninguém, opa, vamos lá, fazer o que tem que fazer em termos de obras. Né? Não sei se isso aconteceu, ou teve algum setor que, de repente, na época da pandemia, não parou, por exemplo, e vocês tiveram projetos. Exatamente. Eu acho que o setor corporativo é que caiu muito, muito. O varejo... muitos projetos cancelados, novos projetos não existiram, e o que aconteceu eram projetos que já estavam empenhados, né? Já tinham CAPEX empenhado, já tinha o prejuízo fica maior ainda, né? O prejuízo fica maior ainda. Exatamente. Compromisso. Mas aí, como a gente trabalha na área de varejo, né? O varejo, em alguns segmentos, ele não parou. Não parou. Então, isso, nós tivemos muito trabalho nessa época, intensificamos essa área, né? E tivemos muito trabalho nessa área. Supermercado, lojas, mercados, alguns segmentos de loja restaurantes, que continuaram funcionando. Né? Então, realmente, foi uma época que isso nos manteve. Né? Deu uma... Exatamente. Mas esse país é bastante complicado nesse aspecto. Né? Sim, sem dúvida. E na nossa área, evidentemente. Né? Nossa área. Agora, tudo bem, você entrega o projeto, entrega a obra, mas tem um acompanhamento depois por parte de vocês? Tem. Isso também é um mote nosso, é um comprometimento nosso, né, com o nosso cliente, né? Porque nós temos uma cultura, o que a gente vende, a gente entrega. Se aquilo está no projeto, aquele projeto nós vamos executar. Diferente de muitos casos que tem muita novidade para o cliente no decorrer da obra. Né? Nós conseguimos, graças a Deus, manter tudo aquilo que a gente se comprometeu, quer a gente tenha visto no projeto ou não tenha visto. Né? Mas, embora esse pós-obra, vamos dizer, depois da entrega da obra, não seja algo que seja cobrado, não seja quantificado, né, numa venda, né? Mas eu acho que a gente tem a obrigação de dar o suporte para quem está mudando. Né? Claro. Então, a pessoa está indo para uma área nova, às vezes, mesmo problemas de projeto, olha, eu não consigo ligar tal coisa não funciona, às vezes nem é problema de projeto, é já existente, muitas vezes. Né? Um exemplo, sei lá, você tinha um ar-condicionado que já não foi mexido, mas chega lá não funciona. Aí vai ligar para quem? Para quem fez a obra. Claro. Embora não tenha sido problema nosso, mas a gente tá tem que dar um apoio bojo, naquela né? hora. Né? Lógico, olha, está quebrado e tal, vamos levar para o cliente, mas a gente acaba fazendo muita manutenção, também por causa da cultura de manutenção que a gente já trouxe, né? Até que tudo esteja funcionando bem. Para alegria do Aí, facility. posso ir embora? Posso. Vou voltar na próxima obra. Porque se deixar, a gente faz uma manutenção pro resto da vida. Facilities adora, né? Com certeza. O Facilities acaba ajudando bastante vocês, né? A gente acaba executando alguma coisa através de Facility também, né? Atendendo o cliente diretamente. Diretamente. Não é toda empresa que tem uma área de engenharia só para isso. Sim. Muitas vezes está na mão do Facility. Fazer Uhum. uma nova obra, um retrofit. Muitas vezes é na mão do Facility. Porque o Facility é um grande canal nosso, comercial. E você acha que o profissional está melhorando no sentido de estar mais especializado, mais atento ao que é necessário, ou ainda fica um pouco perdido quando chega até você? A gente acha que, infelizmente, ainda fica muito perdido, justamente por essa falta de especialização. Né? Às vezes, o problema de estrutura da empresa. Não dá para manter uma área dedicada a isso. Um engenheiro civil para cuidar dessa... Exato, não é a estrutura da empresa. Então, às vezes, por esse desconhecimento, né? Às vezes até o projeto começa errado. Né? Aquilo que até você mencionou, que embora custe menos, mas pode sair mais caro depois. Né? Isso acontece muitas vezes. Né? Porque a pessoa vai ver só preço e às vezes não é só isso. Né? Não, sem dúvida. Tem casos e casos. Né? Você tem muita empresa, nós trabalhamos muito com multinacionais, né? Que tem uma estrutura, sabe diferenciar o joio do trigo. Né?
Então, tem toda uma gama de coisas a serem cumpridas e eles cobram por isso. Né? Então, não adianta uma empresa, um empreiteiro que não tem todo aquele conhecimento ou não tem essas medidas dentro da empresa, né? Não vai conseguir atender. Então, há esse diferencial. Mas em grande parte do mercado ainda não. Né? Ainda não tem esse... Não consegue valorizar isso. E essa sua experiência em indústria, durante algum tempo de indústria, não te levou para a área de galpões? Nós trabalhamos muito. Ah, é? Então, na área industrial, a gente acaba atendendo mais na área de logística, armazenamento, logística, de CDs, né, do que propriamente de indústria. Ah, tá. Indústria, eventualmente, um projeto ou outro a gente atende, muito de retrofit interno. E o mercado não cresceu muito nessa área de 5 anos para cá, principalmente? Muito. E-commerce, né? Por causa do e-commerce. Muito. O mercado está muito aquecido nesse segmento. Né? E está se aproximando. Tanto é que a gente tem hoje um comercial dedicado só a essa área. Ah, é? E tem muitos crescendo para perto das grandes cidades, né? Para facilitar, né? Nós tivemos casos bacanas nessa área. Fizemos uma obra uma vez, numa multinacional americana, no ramo de cosméticos, né? Nós fizemos a implantação deles aqui no Brasil. Fábrica? CDs, né? Porque, na verdade, vinha um produto vinha de fora. Né? E através de uma gerenciadora, grande gerenciadora também. Né? Mas nós fizemos tudo turnkey também. Pegamos trabalho turnkey. Né? E nós só fizemos o primeiro, como depois várias ampliações, fora do estado também. Porque a gente acaba atuando em todo o território. Né? Sim. Isso daí sempre foi assim. Né? E, lógico, tem alguns estados que acabam sendo economicamente não viável por custo. Né? Mas em muitos deles a gente consegue viabilizar. E temos essa cultura, não só por ter mão de obra própria, mas se você faz totalmente terceirizado o trabalho, você está sujeito a gerar muito problema. Mas é o que a maioria faz. Né? Então, contrata tudo externo. Tal. A gente costuma levar uma equipe básica e internar naquele trabalho fora do estado. Né? E a gente acaba tendo um custo elevado, porque a gente respeita muito essa mão de obra. Né? Colocamos um local adequado, num hotel, uma boa alimentação. Né? E essa equipe toca essas obras fora do estado. Né? Lógico, o custo acaba sendo um pouco mais elevado de quem não faz isso, mas eu acho que pela qualidade e confiabilidade, eu acho que para o cliente isso é importante. Confiando, né? Sem dúvida. Então a gente acaba atendendo todo o território. Já fizemos coisas aí afora muito. Agora, no caso dos galpões, imaginando aqui perto de São Paulo, a gente tem algumas ex-indústrias, né, que estavam vazias. Chega o caso de transformar uma área em galpão ou já pega um galpão para fazer? Não, todos os cases que fizemos sempre já existia. Tá. Já existiam, você adaptou? É isso, né? Porque o centro logístico, né? Eles são concebidos independente do uso. Né? Claro. E aí que entra o nosso trabalho, que cada empresa que vai usar uma parte daquele empreendimento vai adaptar aquilo para a sua necessidade. Né? Então, tivemos um caso recente, foi uma obra no Paraná, no centro logístico, né? Que é um cliente que atende os seus clientes e tinha que fazer nesses centros logísticos uma área, inclusive, de laboratórios, né? Bem complexo. Né? Então não era só uma parte de distribuição, era distribuição e atividade de laboratório dentro da... Eu acho que eles faziam testes antes de despachar os equipamentos, algo do tipo. Foi uma obra muito bacana. E fora do Brasil, tem interesse? Olha, eu teria grande interesse, mas a coisa não é tão simples. Né? É uma coisa que está sempre no nosso radar. Né? Legislação diferente? Acho que é muito na mão de obra também. Né? Mão de obra. Porque aí sai um pouco fora, por exemplo, do você nosso vai ter perfil, que mandar uma equipe de aproveitar uma equipe própria para cuidar do serviço. Né? Então a gente dependeria de mão de obra local. E isso que nós estamos caminhando agora, os outros países já passaram por isso, já estão nessa fase, não tem mão de obra. Né? Não tem mão de obra. Então eles dependem muito, às vezes, de imigrante para esse tipo de mão de obra. Né? Então realmente é mais complexo. Né? Mas eu costumo dizer, olha, o não nós já temos. Né? O não já temos. Não podemos tirar do radar. Né? Sem dúvida, sem dúvida.
Eu imagino que o pessoal lá na empresa fica torcendo para aparecer alguma obra perto de praia, no Nordeste, né? Pois é, Oh, meu Deus, seu Marcelo, arranja um lugar lá, pois um é. projeto lá para eu ir para lá. Já fizemos Fico numa várias, né? pousada, pousada, Não tem problema. precisa ser hotel. né? Fizemos um há pouco tempo em Porto Seguro. Poxa vida, bem lá, hein? É que nosso pessoal realmente não se liga muito, viu? Não são acima da farra, não. É. Tá. São mais. Acho que para o avançar da idade de cada um também. Né? E assim, a questão é, puta, não adianta ir lá bagunçar e não fazer o projeto, porque depois vai embora, não tem mais projeto, não tem mais viagem também, né? É, exatamente. Tem que pensar no dia seguinte, né? O day after. Hoje você está envolvido em quantas obras? Uma ou mais obras? Hoje? Sempre é mais. Né? Mais, né? Sempre tem mais de uma obra andando, sempre né? Coisa de 10 obras. 10 obras. Todos os tamanhos, obviamente. Não importa, mas 10 obras são 10 locais diferentes, né? Com necessidades diferentes. É que eu costumo dizer, até interessante isso para os clientes, né? De repente o cliente tem um grande trabalho, olha, ele vai fazer 3 andares nesse edifício. E às vezes, quando a gente está trabalhando com gerenciadora, né? A gerenciadora abre, vai pegar 3 andares para fazer, é algo muito grande, né? Eu falei, eu prefiro 1000 vezes fazer 3 andares num lugar só do que fazer meio andar em 10 locais diferentes. Claro. Né? Porque a logística é muito mais complexa para isso. E você tem 10 focos de dor de cabeça, né? Sim. Aí você, com uma estrutura menor de logística para aquilo, de planejamento, né, de acompanhamento, você tem um resultado muito mais efetivo. Dá até para discutir custo em função disso. Né? Tá. E como é que está a tecnologia para você? Olha, hoje em dia está avançando, né? É que tem um certo ponto do teu serviço que a tecnologia não ajuda muito não, né? Mas eu diria que a gente tem sempre antenado nesse tipo de coisa, né? Porque justamente principalmente faltar mão de obra, né? Então a gente começa a fazer acompanhamento de obra, né, com software, né, é muito importante. Isso já está consagrado. Né? Mas assim, até agora não tem um chat GPT que vai pintar uma parede, né? Pois é. Mas já está tendo robôs que fazem isso, né? Hoje, por exemplo, lógico, ainda é caro para a gente começar a usar, né? Mas hoje você pega um robozinho que você faz a demarcação de obra automaticamente. Com robozinho. Você não vai ter mais um topógrafo para ir lá e fazer aquela demarcação, né? Então você baixa no software do robô a planta, o projeto, e ele automaticamente em 2 minutos ele marca no chão toda a obra. Caraca. A hora que a gente conseguindo investir nisso, você começa a reduzir custos. Quer dizer, lógico, você tem o custo do investimento. Né? Sim, claro. Mas o tempo que você ganha... Mas ele vai se pagando, você começa a começar... Muito em voga também nos outros países, de atividades menos braçais, né? De carregar menos peso. Né? Então, está tendo hoje em dia muitos já equipamentos para facilitar o manuseio de materiais pesados. Né? A gente tem que ficar muito antenado. Isso, com o tempo, vai começar a evoluir no nosso país também. Né? É uma coisa importante. Tá. E tecnologia também de material para você facilitar aquela coisa do pré-fabricado, né? Que você só monta, não precisa ter... dizem que vai ser o futuro, né? Porque diminui muito o serviço braçal. Né? Sim. E resíduo, né? Resíduo, principalmente. Né? Resíduo. Né? Porque, quer não, obra suja, né? E perda, né? Sem dúvida. E você enxerga isso avançando rapidamente? Eu acho que é a curto prazo, como já está acontecendo, né? Já temos aí grande empresa trabalhando no mercado, né? Ainda tem muito da cultura, né? Tem muito da cultura, né? Tudo que é novo, as pessoas têm reticência, né? Sim. Mas isso daí não é legal, não é seguro. Quanto tempo o gesso demorou para chegar aqui, né? Chegou aqui, ficou 20 anos parado. E ainda posso dizer que não é totalmente empregado. E ainda não é, empregado, o gesso não é empregado. Principalmente no residencial. Mas chegaram há 30 anos atrás. Exatamente. As multinacionais de gesso. Né? Mas eu acho que com essa conscientização, tudo isso, né? Meio ambiente, tudo isso que é uma preocupação hoje, né? Eu acho que vai caminhar para a gente migrar tudo para isso. Tá. Eu acho que hoje em dia tem condições de fazer qualquer tipo de obra com essa tecnologia. Né? Então é uma coisa que vai acontecer.
Lógico, nosso país sempre demora um pouquinho mais, Sim, mas sim. vai acontecer. Mas você vai ter que ter uma pessoa preparada, comprometida para manusear, né? Para apertar o botão. Mas muda o perfil da mão de obra, né? Sem dúvida. Muda. E isso é muito importante, que você tem um ganho também para essa mão de obra, que ela vai ser mais especializada. A gente conseguindo treinar uma mão de obra, ela vai ter um emprego muito melhor. Sim. sem Obra dúvida. mais rápida, mais limpa. E para a mão de obra mesmo, eu acho que seria muito importante, né? Ela teria uma formação melhor, Sim, teria um uma salário, remuneração melhor. É porque hoje a inteligência artificial ela não está ainda tirando emprego. Ela está tirando tarefas dentro de um emprego. Né? Então, assim, por exemplo, o que um escriturário faz, a IA consegue fazer 30%, 40% do que ele faz. Mas tem uma coisa que ele que vai estar fazendo. Né? Então, a gente ainda está nesse período, entre aspas, positivo, né, de começar a capacitar essas pessoas para esse futuro. Sim. Porque senão depois... Hoje para a gente já está sendo imprescindível, já IA. Né? Imprescindível, né? Isso não só um ganho de produtividade, por quê? Porque em determinadas áreas nós estamos sempre aquém a necessidade, às vezes, do momento, né? Porque para a gente tem muito isso. Às vezes tem uma grande demanda que você precisa fazer acontecer com a tua estrutura, né? Você não consegue, da noite para o dia, aumentar a sua estrutura. Nós temos, obviamente, né, por esse tempo todo, né, expertise. Quando tem uma demanda grande, nós temos colaboradores que se acoplam a gente e nos ajudam naqueles processos. Então, a gente consegue sair para uma área produtiva de X e dobrar, triplicar essa quantidade produtiva em função dessa expertise de colaboradores que já estão conosco há muitos anos. Né? Mas na parte gerencial é difícil você falar, olha, da noite para o dia aumentar a sua estrutura. Não dá. Então, com a IA está sendo muito útil para isso. Fácil. Você não só melhora a produtividade, como a qualidade de uma apresentação, de um planejamento. Isso já está sendo muito útil. E você permite para o colaborador ter mais tempo de pensar, talvez em alguma outra coisa dentro daquela apresentação, dentro daquilo que ela está fazendo. Ou aquilo até que pense, já pensava, mas não tinha tempo hábil para executar. Ele tem mais tempo para isso. Né? Assim, o copo não está exatamente meio vazio, né? Também não está exatamente cheio. A gente tem que ver sempre esse lado. Com certeza. Mas sabe uma curiosidade. Se você não estivesse fazendo o que você está fazendo hoje, o que você acha que você estaria fazendo? Olha, eu sempre me vejo fazendo isso. Só isso, né? Não se vê outra por exemplo, sou técnico de engenharia há 35 anos e passou assim muito rápido, porque a gente faz uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente tem muito comprometimento com aquilo que a gente faz. Né? Então eu me vejo nos próximos 35 anos fazendo isso. Mas não cheguei a pensar em outra coisa, rapaz. Desde pequeno sempre ido para engenharia. Lógico, né? Quando você é criancinha, você já pensa, né? Não, você é um super-herói, um policial, um bombeiro, né? Mas desde que eu me conheço já, estudando... Mas é família? É de família? Não é. Tem nada a ver. Não é. Eu acho que até eu sou o único... Não, acho que eu tenho mais um engenheiro civil na família. Mas não tenho mais. Não tem nada. É curioso porque assim, a gente percebe nos entrevistados essa conexão tão forte com o que faz, né, de entender o propósito. Aí eu faço essa pergunta porque às vezes até alguns falam, nossa, talvez eu faria tal coisa, mas quando você para e analisa, mas é o mesmo propósito, só que no outro campo. Né? Tem isso, né? Então... Ou é uma coisa que também com o tempo já cansa, né? Pela atividade em si, né? Então eu vou migrar para outra coisa, né? Mas ainda não cheguei a esse ponto. Lógico, tem muita dor de cabeça, mas nós estamos aqui para isso, para resolver as coisas. Né? Soluções. Esses são os desafios. Mas eu, andando lá na Revestir, encontrei com uma senhora que era arquiteta, mas tinha terminado o curso de odontologia. Olha que beleza. Que coisa, né? Falei, puxa vida, arquiteta... Para desenhar, para dar uma desenhada no interior da boca. Talvez. Né? Ocupar aqui bem a... Mas curioso, né? Com certeza, Tem muito que ver. Se fosse o contrário, até poderia ser, mas
Primeiro dentista, depois arquiteta, né? Seria mais fácil, Seria né? mais fácil. Seria mais fácil. Nossa preocupação agora é pensar na continuidade, nos próximos 35 anos. Né? Tá. Eu Continuar digo que é uma mantendo empresa. a empresa. Né? Eu digo que é uma empresa familiar ou não? De certa forma, sim, porque, na verdade, eu comecei e aí trouxe um sócio que era dessa empresa, dessa indústria, que cuidava da formação elétrica. Né? Então, eu coloquei essa pessoa e depois o meu irmão, que sempre foi da área financeira, né? Deu uma força muito grande para nessa caminhada, nesse início. Tal. Mas quando ele era do mercado de grandes empresas multinacionais, né? CFO de grandes empresas, teve todo um caminhamento, aí depois de um tempo ele saiu e se juntou a nós. Você. Foi aí que nós começamos a pensar melhor a empresa, mais para o futuro, profissionalizar. Profissionalizar, né? Aí foi instalado sistema de gestão totalmente integrado na empresa. Outro patamar, né? Vai mudando o patamar, justamente. Mas a gente sempre faz isso. Você me pergunta, olha, como é que vocês estão sobrevivendo 35 anos? Resumindo, pé no chão. Pé no chão, né? Pé não dá o passo maior que a perna. Tal. Sim, claro. Mas chega um ponto que você ou cresce ou fica para trás. Isso não tem jeito. Foi aí que nós começamos a profissionalizar mais a empresa, e preparando ela para um crescimento. Vimos uma atuada muito ascendente até a pandemia. A pandemia. Nossa pandemia, ela botou todo mundo no mesmo nível, deu né? alguns passos para trás. Claro. Mas agora, graças a Deus, continuamos aí no crescimento, não tão vertiginoso, mas firme e forte. Né? Desses projetos que você realiza, o que você está vendo de diferente em relação aos projetos antes da pandemia? É possível? No corporativo, muito. Isso, né? Muito, né? Totalmente. Mudou totalmente a cultura. Né? É isso que está em voga hoje. Né? O pessoal está voltando, mas volta com uma outra cultura. Né? Então é muito mais colaborativo hoje os projetos, são muito mais colaborativos. Valorizar muito mais o profissional, a mão de obra. Né? Não simplesmente dar um local para o cara sentar e trabalhar. Né? Então isso mudou muito, mudou muito. Em termos de mudanças, Marcelo, eu estava pensando aqui, por exemplo, tecnologia hoje num ambiente de trabalho. Né? Você não precisa mais ter cabos, fios correndo, né? Como é que é pensar uma construção que seja flexível, para um futuro que você não sabe qual vai ser, mas você sabe que vai chegar e vai ter que ser diferente? É um negócio meio mãe de Ná, eu sei, mas... Mas aí realmente a coisa que vai acontecendo cada passo por vez. Né? Não tem como já começar a prever. Né? Obviamente é o que você falou, muita coisa já é realidade. Sim. Né? Então hoje em dia, quando você falou todo aquele cabeamento... Não, esquece. Até interessante, porque anos atrás a gente tinha grande preocupação. A gente costumava, fazendo obra, né? Às vezes você não vai fazer tudo, vai aproveitar coisas existentes. Eu sempre falava para os clientes, olha, você precisa saber o que está em cima desse forro, que é algo que pode causar um sério problema. Sim. Aí você abriu o forro, aquele monte de cabeamento jogado, que aquilo é um perigo danado. Por isso que eu falo em fazer a obra segura, né? Em função disso. Hoje em dia isso está reduzindo demais. Né? Então hoje em dia, com a tecnologia, você ficar conectado em qualquer lugar, a qualquer momento. Né? Então, hoje, as grandes empresas aí de nuvem, esse tipo de coisa, é que estão aí crescendo. Quantidade de data centers sendo implantada aqui no país, uma coisa absurda. Sim. Né? E aí vem o problema que é a questão da água, né? Exatamente. Aí assim, você não vive sem eles, mas também não vive sem água, né? Exatamente. É um dilema, assim, interessante para a gente estar pensando também, né? Não, com certeza. As preocupações são muitas, né? Mas a maior preocupação é de quem concebe, né? Claro. Parte primeiro do arquiteto, né? É claro. Porque ele que tem que conceber, pensar em tudo isso e fazer um projeto que atenda a todas essas necessidades. Né? Para a gente que está executando, você vai executar aquilo que está sendo proposto. Né? Lógico, quem que tem que fazer a prevenção é ele. Fazer a nossa parte. Sim. Né? Fazer bem a parte. Bem a nossa parte. Né? Marcelo, a gente está chegando no final e geralmente a gente pergunta para quem é arquiteto o que é ser arquiteto. Né? Agora, o que é ser um construtor
para o mercado corporativo? Olha, rapaz. Filosófica, não. Capciosa, sim. Olha, eu diria aquilo que, como eu falei, nos dá muita gratidão em ver aquilo realizado. Né? Mas eu diria que ser um executor, nós somos a ferramenta de materialização de um sonho. Nós somos aquela ferramenta que vai materializar aquele sonho daquele empreendedor, daquele empresário. Né? Então, obviamente, a satisfação do arquiteto é que ele projetou, mas a nossa satisfação é de materializar isso. Né? Então, basicamente, eu acho que é isso. Realizador de sonhos. Um realizador de sonhos. Tá certo. Tá aí uma outra atividade que podemos seguir. Não só na engenharia, né? Por que não, né? Por que não, né? Que nos dá muita satisfação. Né? Que bom. Esse é muito bom. Exatamente. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Foi muito bom. Gente, eu que agradeço essa oportunidade realmente, né? Nesse veículo que vocês são hoje, né? Importante aí de comunicação com o nosso segmento, né? De nos dar essa oportunidade de mostrar um pouco, né? Da nossa empresa, da nossa cultura, quem somos, né? Às vezes até a gente é conhecido no mercado, mas a pessoa não conhece a nossa cultura. Não conhece a cara de quem faz. O que está por trás, né, de quem está ofertando alguma coisa para eles. Né? Então é um canal importante para a gente se mostrar um pouquinho. Não, e o objetivo é isso, né? Gerar conhecimento, gerar experiência, gerar networking. Não, com certeza. E ficamos aí sempre à disposição, quando vocês precisarem trocar uma ideia. Obrigado. Estamos à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Naga. Obrigado. E obrigado a você que nos assistiu nesta entrevista aqui do Meeting Office. E já que o Marcelo falou de à disposição de vocês tem inúmeras outras entrevistas. Se você não é nosso assinante no YouTube, no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição e acesse esse conteúdo. Até mais.